Bom dia, turma. Oitava atividade de Química. Essa semana nós iremos iniciar o conteúdo balanceamento de reações químicas ou balanceamento de equações químicas, é a mesma coisa. Passei um vídeo aula. Esse vídeo aula é para vocês copiarem o conteúdo no caderno e me enviarem. Vocês irão usar a tabela periódica. A tabela periódica está na página 260 do livro de vocês. Vocês terão que copiar as questões. Quem tiver como imprimir, eu aceito. Quem não tiver, tem que copiar todas as questões no caderno e responder. A primeira questão, ela quer que você efetue o balanceamento das seguintes equações químicas. O item A, você vai fazer o balanceamento dessa equação química. O item B, o item C. Eu vou fazer um item com vocês explicando mais ou menos como é que acontece. Vamos lá. A ordem que eu indico vocês é a mesma que o professor fala no vídeo aula, que aí para vocês não esquecerem só vocês lembrarem a palavra macho. Como assim, professor, a palavra macho? O que isso quer dizer? Macho. Então você vai seguir essa ordem da palavra macho. Primeiro, o M, quem são? São os metais na tabela periódica. Segundo, os ametais na tabela periódica. O terceiro, o carbono. O quarto, o hidrogênio. E o quinto, o oxigênio. Então, eu vou seguir essa ordem para me balancear minha equação química, certo? O item C, eu vou fazer o item C com vocês, onde tem o fósforo, o oxigênio, o hidrogênio. Então, eu vou começar o balanceamento. Bom, primeiro eu vou ver na minha equação química se tem a metal. Tem algum metal? Não tem nenhum metal, certo? Então, eu passo para o próximo, a segunda ordem. Quem é o segundo que eu devo começar, então, a balancear? São os ametais. Tem algum ametal? Tem um ametal. Ó, eu vou ter um ametal. Professora, como é que eu vou saber na minha tabela periódica onde é que tá os ametais e os metais? Tá vendo essa parte aqui onde eu passei o marca-texto verde? Essa parte aqui toda são ametais. Então, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, silício, fósforo, enxofre, cloro, arsênio, selênio, bromo, telúrio, iodo e o astalo são ametais, certo? Então, no meu item C, eu vou ter um ametal, que no caso é o P. O P é o fósforo, e o fósforo ele é ametal. Então, eu vou começar o balanceamento dessa equação pelo fósforo. Deu para entender por que eu vou começar pelo fósforo? Por quê? Porque eu não tenho nenhum metal nessa equação. Passo para o ametal. Tem algum? Só tem o fósforo, então vou começar com ele, certo? Então, vamos lá começar. Primeiro, eu tenho que olhar antes da igualdade e depois, antes da seta e depois da seta. Antes da seta, eu tenho quantos fósforos? Eu tenho 2 fósforos. E depois da seta, eu tenho quantos fósforos? Eu tenho 1. Tá balanceada essa equação? Não tá balanceada. Então, o que eu tenho que fazer para eles ficarem balanceados, fósforos? Como aqui ele tem uma quantidade maior, eu vou colocar aqui, e aqui é o número 1, então se eu colocar aqui o número 2, esse 2 ele vai multiplicar toda essa parte aqui. Então, 2 vezes 1, eu vou ficar com quantos fósforos? Vou ficar com 2, então eu vou colocar aqui o número 2, certo? Então, agora, aqui o fósforo tem 2, e aqui depois da seta também vai ter 2, porque 2 vezes 1 é 2, então o fósforo tá ok. Agora eu passo para o próximo. O próximo na ordem da palavra macho é o carbono. Eu tenho carbono aqui na minha equação? Não, passo para o próximo, que é o próximo, o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta e depois da seta? Antes da seta eu tenho 2 hidrogênios. Depois da seta, eu tenho 3, só que eu coloquei o 2 aqui para poder multiplicar o fósforo, não foi? Para ele entrar em balanceamento. Então, esse 2, ele tanto vai multiplicar
o fósforo, quanto ele vai multiplicar o hidrogênio e o oxigênio. Então, agora eu tenho quantos hidrogênios? 3 vezes 2. 3 vezes 2 eu tenho 6 hidrogênios. E antes da igualdade eu tenho quanto? Antes da seta eu tenho quanto? Eu tenho 2. Ixi, professor, e agora o que eu vou fazer? Qual número multiplicado por 2 vai dar 6? O número 3, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então, eu coloco o 3 aqui antes. Então, eu coloco o 3 aqui na frente da molécula de água. Porque aí, esse 3 vai multiplicar esse 2 do hidrogênio e ele vai ficar com quantos hidrogênios? 6. Agora, tanto o fósforo quanto o hidrogênio está balanceado antes da seta e depois da seta. Aí, agora eu passo para o próximo. Quem é o próximo aqui? O oxigênio. Então, quantos oxigênios eu tenho aqui antes da igualdade? Eu tenho 5 com 3, porque esse 3 ele vai multiplicar também o oxigênio, e aqui ele só tem 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, eu tenho quantos oxigênio antes da igualdade? 5. Gente, só um minuto. Vamos lá. Aqui eu coloquei errado, hein? 3, aqui eu tenho 1 oxigênio. Quando eu não tenho nada, eu tenho 1. Então, 1 vezes 3, 3. 3 mais 5, 8. Então, eu vou ter 8 oxigênios antes da seta. E depois da seta, professora, quantos oxigênios eu tenho? Lembrando que esse 2 aqui, ele vai multiplicar o hidrogênio, que eu já multipliquei. Ele vai multiplicar a quantidade do fósforo, que eu já multipliquei. Agora, ele vai multiplicar a quantidade do oxigênio. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho antes da seta 2 fósforo, depois da seta 2 fósforo. Eu tenho antes da seta 8 oxigênio, depois da seta eu tenho 8 oxigênio. Antes da seta eu tenho quantos hidrogênios? 6, e depois da seta 6. Então, o balanceamento dessa questão, como é que ela vai ficar? Então, vai ficar... Só um minuto. Uma caneta melhor. Então, o balanceamento dessa questão vai ficar P2, O5, mais o balanceamento que eu acrescentei 3, que antes não tinha, H2O, 2, H3PO4. Então, a questão balanceada, essa equação balanceada vai ficar dessa forma. P2O5 mais 3H2O, 2H3PO4. Certo? Eu espero que tenha dado para entender. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida nos outros itens, vocês me mandam uma foto e eu ajudo vocês. E aí nós fazemos juntos, tá bom? Bons estudos e uma semana abençoada para todos.